pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Economia. E hoje está aqui conosco o professor Arthur. Ele é doutor em Economia pela UFRJ e também ele é vice-coordenador e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações aqui na Unicesumar. Um currículo bem longo e bom, né, professor? Olá a todos, né? Um prazer grande estar aqui. Eu agradeço a Laís, agradeço ao Silvio pelo convite. E vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês sobre esse assunto que é tão atual e tão importante. E que todos precisam ter conhecimento, até para que a gente saiba exatamente o que a gente deve apoiar e o que a gente deve ir contra, tendo-se em vista que essa proposta ainda vai ser discutida em larga escala no Congresso até ela ser aprovada. Bom, pessoal, então, para esse nosso Café com Economia, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Esse tema que está tão em alta e que muitas pessoas estão se perguntando o que é, se vai acontecer, há tanta discussão a respeito disso. Então, para começar, professor, eu queria perguntar para você por que realizar essa reforma da Previdência? Bom, essa pergunta é extremamente relevante. Hoje no Brasil a gente tem grupos antagônicos e a gente não tem um consenso a respeito sobre isso, se é importante ou não. Eu trouxe aqui alguns dados e a partir desses dados eu vou fundamentar o meu posicionamento em que eu sou favorável, sim, que haja uma reforma. Para mim está muito claro que a situação é insustentável, o Brasil está passando por um déficit previdenciário já há muito tempo e aliado a esse déficit previdenciário a gente tem também um grande déficit fiscal, que foi herdado dos governos anteriores. Então a gente precisa de reforma. Sem a reforma a gente pode comprometer todo o país e fazer com que várias pessoas das próximas gerações venham a não ter a sua aposentadoria. Certo? Se a gente for olhar alguns dados, a gente vê claramente que a situação que já é ruim, ela vai piorar com o longo do tempo. Por quê? As expectativas, por exemplo, no que diz respeito à taxa de fecundidade no Brasil, até 2060, ela mostra que essa taxa de fecundidade vai cair ao patamar de 1,7% e vai se estabilizar nesse patamar. E aí o que acontece? Tendo uma taxa de fecundidade tão baixa e estável até 2060 nesse patamar, isso vai comprometer fortemente a questão do pagamento da Previdência. Porque hoje o Brasil, a gente vive o sistema financiado por repartição simples. Então, o que é esse sistema? Nesse sistema, hoje, eu estou no mercado de trabalho, eu pago, só que eu pago para as pessoas que já se aposentaram. Então, para que eu venha receber a minha aposentadoria no futuro, é importante que mais pessoas estejam no mercado de trabalho contribuindo. E se a gente tem essa previsão de que a taxa de fecundidade vai cair, o que isso significa? Isso significa que a receita futura está comprometida. Então, hoje a gente já tem um problema e esse problema tende a se agravar. Primeiro, por causa dessa queda na taxa de fecundidade e segundo, e mais importante ainda, é porque a gente tem uma expectativa de sobrevida por faixas de idade que vai avançar bastante. Aqui a expectativa para quem chegar aos 60 anos, 65 e 70 anos. Então, por exemplo, quem chegar aos 70 anos em 2060 deve viver mais 17,5 anos, chegando até 87,5. Quem chegar aos 65 anos em 2060 vai viver mais 21,2 anos. E quem chegar aos 60 anos em 2060 vai viver mais 25,2 anos. Ou seja, a expectativa é de que o brasileiro viva pelo menos até os 85 anos. E isso, logicamente, vai prejudicar muito, porque isso vai gerar um aumento da despesa previdenciária ao longo do tempo. Então, a previsão é que as despesas aumentem e a receita diminua, porque a gente vai ter uma situação de diminuição da taxa de fecundidade e aumento da sobrevida das pessoas aqui no Brasil. Então, na minha opinião, diante desses dados e diante do déficit que a gente já tem e é crescente, sim, é necessário fazer uma reforma da Previdência no Brasil. Porque, de fato, o déficit, pelos dados que o senhor apresentou, vai ampliar muito, né? Se não for feito nada. Professor, aproveitando, então, quais são as principais mudanças que essa reforma está
tá gerando, está propondo? Bom, essa reforma, essa proposta de reforma que o governo acabou de entregar ao Congresso, ela é bem ampla, ela tem vários pontos. Eu trouxe aqui alguns pontos que são mais importantes. Então, por exemplo, o primeiro ponto importante vai ser a unificação das alíquotas dos dois regimes. O regime geral de previdência, que é o regime para as pessoas que estão no mercado privado, e o regime próprio de previdência social, o RPPS, que é o regime para as pessoas que são aposentados públicos. Então, hoje, esses dois regimes eles são bem distantes, com alíquotas diferentes, e a proposta do governo é justamente unificar essas alíquotas. Então, na verdade, essa proposta ela é bem dura para os servidores públicos. Os servidores eles vão ter a maior parte das suas regras igualada ao outro regime, de tal forma que até o teto da Previdência vai ser o mesmo. Então, isso vai gerar o que se diz, muito aqui no Brasil a gente fala que os funcionários públicos eles têm um benefício grande, porque eles estão fora do regime geral. Sim. E eles ainda têm estabilidade. Então, a proposta hoje do governo é acabar com isso, igualando esses dois regimes, principalmente no que diz respeito à alíquota. Mas no que diz respeito ao regime geral, que é onde estão todos os trabalhadores da iniciativa privada, isso vai gerar uma mudança muito grande. Então, eu trouxe aqui um esquema do próprio governo, que ele apresentou através do Ministério da Economia, que mostra o que acontece hoje e qual é a proposta. Então, hoje, a gente tem a aposentadoria por idade, em que as mulheres têm que ter um mínimo de 60 anos e o homem 65 anos. E a contribuição mínima de 15 anos. Ou então, uma aposentadoria por tempo de contribuição, em que não há idade mínima e as mulheres têm que contribuir por 30 anos e os homens 35. A proposta muda completamente. Nessa proposta do governo, a mulher vai ter que ter uma idade mínima de 62 anos, então vai passar de 60 para 62, o homem permanece com 65. Só que o tempo de contribuição dos dois passa de 15 para 20 anos. Certo? Então isso já vai alongar o tempo em que as pessoas vão ter que permanecer no mercado de trabalho. E não há aposentadoria por tempo de contribuição. Isso vai ser retirado diante dessa nova proposta. Outra medida importante diz respeito à aposentadoria rural, que é um dos pontos que é mais complicado e que vários congressistas já falaram que vão retirar isso no andar da proposta. Porque hoje a gente tem mulheres dentro dessa aposentadoria rural, idade mínima de 55 anos e o homem com 60 anos. E o tempo de atividade rural de ambos é de 15 anos. A proposta vai fazer com que tanto mulher quanto homem tenham que ter 60 anos e 20 anos de contribuição. Certo? Ou então, uma outra situação que também é extremamente parecida, que é a idade mínima de segurados especiais, que também vai ser 60 anos e 20 anos de contribuição. Então, vai alongar o tempo de atividade rural e também a contribuição dessas pessoas. Eles vão ter que contribuir por mais tempo para poder se aposentar. Aí a gente tem outras mudanças, tem especificamente para os professores. Hoje não há idade mínima, os professores têm que ter, as mulheres 25 anos e os homens 30, e nessa proposta ambos vão ter que ter 60 anos e 30 anos de contribuição. Que é um outro problema no Brasil, porque muito se discute que um professor com esta idade, com esse tempo de contribuição, ele tem um certo saturamento e acaba não tendo um rendimento que se espera dele em sala de aula. Mas isso também está presente nessa proposta. E um dos maiores problemas da proposta é esse quinta medida, que é a nova regra de cálculo de benefício. Isso para o regime geral. Por quê? A ideia que foi colocada, o primeiro ponto, em que os homens e as mulheres vão ter que ter determinada idade, pelo menos 20 anos de contribuição, isso vai apenas gerar para eles 60% do total do benefício. Então, é como se eles estivessem trabalhando, se eles tivessem só 20 anos de contribuição, eles se aposentam ganhando apenas 60% daquele rendimento de que eles teriam direito. Para poder chegar a 100%, eles vão ter que trabalhar pelo menos 40 anos. E aí, qual é o maior problema? O Brasil, como a gente sabe, ele tem uma instabilidade econômica muito grande. Sim. É extremamente comum no Brasil a gente estar nos ciclos de baixa,
em fase de recessão, crise, depressão econômica. Então, o mercado de trabalho brasileiro, ele é muito volátil. Então, uma pessoa conseguir trabalhar por 40 anos é muito complicado no Brasil. Só funcionário público. Só funcionário público. E aí a gente leva em consideração hoje que o setor da atividade econômica que mais emprega é da construção civil. Uma pessoa trabalhar 40 anos no setor da construção civil vai gerar um desgaste físico muito grande. É bem provável que não consiga trabalhar esses 40 anos. Muito provável. Então, essa é uma das medidas que mais tem sendo criticadas no governo, porque vai prejudicar bastante vários trabalhadores, principalmente os trabalhadores da construção civil, que é o setor que mais emprega no Brasil. Professor, e quem que vai ser afetado com essa mudança? Todos. Acho que o que o brasileiro ele vai ter que interiorizar é que ele vai ter que trabalhar mais, independentemente de ser homem ou mulher, independentemente de ser trabalhador na iniciativa privada ou do setor público. Essa reforma vem para aumentar o tempo de contribuição de todos. Então, todo mundo vai ter que dar uma contribuição para que essa reforma saia do papel. E quais são as principais mudanças que nós vamos ter para os funcionários públicos? Bom, os funcionários públicos, eles praticamente vão ter um regime próximo ao regime geral. Vão ter um tempo de contribuição parecida, vão ter o mesmo teto, vão ter alíquotas unificadas. O tempo de trabalho também será o mesmo? Vai ampliar bastante. Também. Exato. Então, o que acontece? O servidor, nessa proposta, é que vai ter que dar maior contribuição. Mas isso porque hoje ele que é o mais beneficiado. Se a gente olha os dois regimes, claramente o regime próprio da Previdência Social, que são os funcionários públicos, traz mais benefícios. O Legislativo e os militares, eles também vão passar por essa reforma? Bom, o Legislativo já passou, já tiveram algumas medidas que incluíram o Legislativo em anos anteriores. Em relação aos militares, tem uma proposta especificamente para eles, que acabou de ser apresentada no Congresso. Essa proposta foi considerada por analistas de mercado como sendo muito tímida e que vai gerar uma diminuição da despesa baixa. Mas os dois principais pontos vai ser o aumento escalonado na alíquota de contribuição, que vai passar dos atuais 7,5% para 10,5% em 2022, e a mudança no tempo de serviço, que vai passar de 30 para 35 anos. E aí o ponto principal defendido pelo governo é que os militares não se aposentam. Os militares, eles vão para inativo, né? Porque eles podem a qualquer momento serem convocados para votarem a ficar na situação de ativo. Só que os próprios dados da Defesa, Ministério da Defesa, mostram que hoje no Brasil apenas 1% dos militares que vão para o inativo retornam. Então isso é uma discussão muito grande no Brasil, porque tem muitos congressistas que são contra apenas essas duas mudanças. O próprio presidente da Casa, Rodrigo Maia, chegou a falar que acha que os militares têm que dar uma contribuição maior, principalmente vendo a questão do teto da aposentadoria dos militares, porque diante dessa proposta do governo não haveria teto. Todos os demais trabalhadores vão se aposentar com o teto do INSS, que hoje é algo em torno de R$ 5.000, mas os militares continuariam fora desse teto. Professor, e na sua visão, caso a reforma não aconteça, o que isso pode gerar de malefícios para o Brasil? Isso vai comprometer muito as contas públicas. Vai fazer com que o governo tenha muita dificuldade para poder continuar arcando, principalmente com as aposentadorias e pensões, e isso pode fazer com que o sistema previdenciário entre em um colapso. Isso pode colapsar, isso pode fazer com que várias pessoas deixem de ter tanto as suas aposentadorias quanto as suas pensões. E caso essa reforma, para que ela consiga ser aprovada, quais mudanças que tem que ser feito nesse sistema, nessa proposta que foi feita? Essa é uma pergunta bem complicada, Laís, porque o que a gente sabe é que essa proposta ela vai ter que ser aprovada por 3/5 da Câmara, em dois turnos. E nesse momento tem muita discussão. Então tem muitos congressistas lá, muitos deputados, falando de fazer várias mudanças. Uma das mudanças que eles colocam também bastante é no que diz respeito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Hoje, uma pessoa inválida,
ou um idoso acima de 65 anos que tem uma renda baixa, ele tem direito a receber um salário, né, um salário mínimo. A ideia do governo é fazer com que os idosos a partir de 60 anos tenham acesso a R$400 e só a partir dos 70 anos passem a ter acesso a um salário mínimo. E isso tem sido visto por várias pessoas como uma afronta às pessoas mais pobres, principalmente os idosos aqui no Brasil. Então tem muito congressista falando que essa é uma das medidas que devem cair. O outro ponto é a questão rural. A gente já viu a medida apresentada e a gente sabe que no Brasil a gente tem uma bancada ruralista muito forte. Então é uma outra medida que deve passar por alguma alteração. A verdade é que já se espera que de todos os benefícios, aqui o governo estima que se todas as medidas dessa proposta forem aprovadas, gerem uma economia de mais de 1 bilhão aí nos próximos 10 anos, a ideia é que boa parte disso acabe sendo 1 bilhão não. Todas essas medidas aqui estão em bilhões, então a reforma do regime previdenciário já geraria 715 bilhões em 10 anos. Então aqui passa de 1 trilhão. A ideia é que isso vai ser desidratado, porque a ideia da aposentadoria rural deve cair, do BPC também deve cair e deve ter outras medidas. Então a economia deve ficar muito aquém do que foi estimada pelo próprio governo. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista e com certeza vamos precisar do senhor novamente, porque com certeza ainda vai surgir muitas outras coisas em relação à Previdência, outros temas também, né? E então quero te agradecer, obrigada pela essa participação, por ter vindo aqui tomar esse cafezinho com a gente no Café com Economia. Eu que agradeço o convite, estou à disposição e espero que todos acompanhem essa discussão, se integrem cada vez mais no que está acontecendo, até para que possa se posicionar.